Oi gente! Nesse vídeo eu vou falar sobre berçário de suculentas. Antes de chegar nos berçários, você precisa tirar a folha da sua suculenta. Então você pode tirar uma folha de baixo de uma suculenta que você queira mais mudinhas dela. Você pode tirar a folha de uma suculenta e deixar no próprio vaso para ela crescer ali. Você pode tirar as folhas da haste floral, funciona com algumas suculentas. E dependendo da espécie da suculenta que você tirar a folha, você não precisa nem tirar muitas folhas. Às vezes uma folhinha já é suficiente para você fazer mais de uma muda até. O importante é a folha sair com a ponta toda perfeitinha. O que eu gosto de fazer também é quando eu pego folha de duas suculentas bem parecidas, como a Graptoveria Fantôme e a Graptoveria titubans. As folhas delas são um pouquinho diferentes, mas pode acabar confundindo. E eu gosto de escrever na folha para identificar de qual é qual e o dia que eu tirei a folha também, para saber quantos dias aquela folha já tá ali. Geralmente, depois que eu tiro a folha, eu gosto de colocar elas assim, em algum recipiente, até esperar elas soltarem raiz, para só então eu passar para o substrato, mas isso não é regra também, muita gente já coloca logo a folha em cima do substrato e dá certo. Aqui eu tenho uma folhinha de Graptoveria titubans, que já tá brotando, já tá começando a sair raiz, então já tenho que passar ela para o substrato. E eu tenho aqui também um prato que eu coloquei algumas folhinhas. Essas folhas são de umas suculentas que eu comprei no Garden não tem muito tempo. Depois que elas começam a soltar raiz, eu gosto de passar elas pro substrato, não importa onde. Aqui, por exemplo, era uma Marmitex e tem várias mudinhas de várias suculentas juntas. Tenho vários berçários com várias suculentas juntas, uns são mais bonitinhos, uns estão mais desajeitados. Tenho berçário com várias suculentas diferentes, tenho berçário só com uma espécie de suculenta. Tenho algumas folhinhas aqui que não brotaram até hoje. Por exemplo, nessa bandeja aqui de ovo, faz muito tempo que essas folhas Dekeveria Beatrice, Dekeveria chihuahuense, estão tudo misturado aqui, não brotaram ainda. Tenho várias folhas que elas soltaram tipo essa verruguinha na ponta da folha. Faz muito tempo, ainda não saiu nada, mas elas seguem aí, tô esperando um dia aparecer uma mudinha aí. Ao todo tem umas 25 folhas aí. E essa semana eu tirei uma folhinha que finalmente saiu brotinho depois de tanto tempo. Então não é impossível. E aqui eu tenho um berçário só com Echeveria Beatrice, eu acredito. Pelo menos a maioria, eu acho que é Echeveria Beatrice. Que foram as folhas que eu tirei dela quando a minha apodreceu, claro, eu tive que tirar algumas folhas. E eu me surpreendi muito com a velocidade que elas cresceram dessa vez. Assim que eu comprei ela, eu tirei algumas folhas. A maioria das folhas que eu tirei quando eu comprei ela ainda estão naquela bandeja sem brotar. E dessa vez não demorou nem um mês para começarem a sair raiz. Todas essas que estão aqui nessa bandeja já tem pelo menos raiz. Algumas eu já vi que tem uma mudinha ou duas já, o que é bom. Aqui eu tenho 3 bandejinhas de morango, aquela embalagem que vem morango quando você compra na feira. Nesse aqui do meio eu tenho várias mudinhas de Echeveria Madiba, feitas por folha. Vocês vão ver que eu tô com bastante mudinha de Echeveria Madiba. Vocês já devem imaginar o porquê. E aqui não são mudas feitas por folha, são mudas feitas por decapitação. Então elas crescem um pouquinho mais rápido. Essas aqui já estão bem enraizadas. Essas verdinhas são mudas de Echeveria Norma. Essas duas de Echeveria Texensis. Lola aqui na ponta e Lovely Rose aqui no meio. Agora, falando em mudinhas de Echeveria Madiba, tenho várias mudinhas de Echeveria Madiba por aqui. Diferente da Echeveria Beatrice e da Echeveria chihuahuensis, foi uma suculenta que eu me surpreendi muito com como é fácil fazer muda dela por folha. Tô com várias mudinhas delas aqui em vários estágios diferentes. Olha só que linda essa, que eu tirei dia 9 de maio. Tá nessa bandeja junta com várias mudinhas suculentas também. Essa daqui, que já a folha já caiu, mas tem mais de uma mudinha. Que lindinha que ela tá também. E essas são as maiores mudas que eu tenho dela, já estão no vasinho número 6. Já tenho que separar ela, tirar uma dessas duas daqui, para elas poderem se desenvolver melhor.
E no vídeo de hoje eu vou fazer um berçário com vocês. Vou fazer aqui nessa bandejinha que quando você compra vários potinhos número 6 no Garden ou na floricultura, geralmente eles dão. Eu furei todas, eu esquentei a ponta da chave de fenda e furei uma por uma para não ficar água acumulada, não é legal. E eu vou plantar aqui uma por uma em cada espacinho desse. E aí o legal é como ela tem um espaço de um vasinho número 6, quando elas enraizarem é só tirar o torrão dali e plantar num vaso maior. Agora, nesse berçário que tá bem desleixado, eu literalmente só joguei ali um pouquinho de substrato no fundo dessa bandeja de ovo e joguei algumas folhinhas suculentas e olha só que lindinhas que as mudinhas estão. Estão até precisando de mais substratas, coitadas. Fala se essa mudinha da Echeveria Gilva não tá a coisa mais fofa. E agora, para os últimos espaços que faltam na bandeja, eu vou pegar algumas mudas desses berçários aqui, das bandejas de morango. Vou pegar essa Lovely Rose, vou pegar uma Norma, pegar uma Echeveria Texensis. Olha só quanto de raiz essa Lovely Rose já tem, não tá com muito tempo que eu decapitei ela. E essa Lovely Rose tá maior que as outras porque é o miolo da minha que acabou apodrecendo agora no inverno. Plantei uma mudinha da Echeveria Madiba ali no canto. E essa menor, que ficou no vasinho, eu vou mudar esse substrato dela. Vou trocar por um substrato novinho, mais soltinho do que esse, para ela crescer melhor. Outro vasinho que eu também vou mudar o substrato é esse vaso, que tem só mudinhas da Echeveria Lovely Rose feita por folha. Nunca cheguei a tirar muitas folhas dela pra fazer muda, porque eu fico morrendo de dó. Ela é muito perfeita pra ficar tirando folha. Mas essas aqui foram algumas folhas que eu tirei dela não tem muito tempo. E dá pra ver que cada folhinha brota 2, 3 mudinhas por folha. E é muito difícil uma folha dela brotar só uma mudinha. Agora, outro berçário que eu vou fazer nesse vídeo, esse aqui é um prato daqueles que você coloca no fundo do vaso, mas eu não uso esse tipo de prato assim, acho que é mais pra folhagem. Furei ele aqui, tá parecendo uma peneira. Muito bom você fazer vários furos pra não ficar o substrato molhado, se você exagerar um pouquinho na rega. E eu vou usar o mesmo substrato que eu usei no outro. E nesse berçário eu vou plantar essas mudinhas aqui, que são da Echeveria Goiabinha, da Echeveria Crispate Built, da Echeveria Derenberg. Olha só que fofas essas mudinhas da Echeveria Crispate. Pensei que ia demorar mais para elas crescerem, mas elas estão indo bem. Tenho várias mudinhas da Echeveria Goiabinha também. E o que mais tem é a folha da Echeveria Derenberg. Essas aqui eu vou colocar, mas elas ainda não têm raiz. Ainda faz muito tempo que elas estão no berçário, mas ainda não soltaram raiz. Então vai que elas ficando em cima do substrato úmido, elas soltam raízes. Vou colocar aqui nesse berçário também essas folhinhas da Titubans. Lembra que quando eu comprei eu escrevi Fantôme, mas são da Titubans. Vou preencher esse berçário e voltar aqui para regar elas.
Agora sim, os 2 berçários completos, cada um com as suas mudinhas. E agora é hora de regar. Dessa vez eu vou regar com esse spray, mas não é regra também. Cada um rega o berçário do jeito que quiser, com mangueira, com pulverizador, com spray, com uma garrafa PET, não sei, pode ser com qualquer coisa. E a rega é uma parte muito importante de você fazer muda da sua suculenta por folha. Geralmente em épocas mais quentes você tem que regar mais vezes, porque senão a mudinha acaba desidratando com calor. Já aconteceu comigo do berçário tomar sol sem querer e as folhinhas torrarem, foi bem triste. Então tem que se atentar bastante de onde o berçário vai ficar, se ele vai tomar uma quantidade de claridade boa, porque senão as mudinhas começam a estiolar e aí não ficam compactas e bonitinhas desse jeito. Como vocês já sabem, os meus berçários ficam aqui no corredor, não pega tanto sol. Tem aqui, ó, as folhas, por exemplo, da Echeveria Afterglow, que vocês gostaram bastante da minha letra. Os outros berçários também vão ficar por aqui. Como, por exemplo, esse que eu acabei de montar, acabei de regar, estão aqui todas molhadas. E acho que vocês nem viram que nesse cantinho eu coloquei essa mudinha da Echeveria Lola. Vamos ver como ela vai se desenvolver. Estão aqui no corredor também esses vasinhos das suculentas que eu comprei e separei essas mudinhas. Mais berçários que estão precisando de uma manutenção. Olha só, nesse vasinho eu tenho o caule decapitado da Echeveria Lola. Quem lembra que nesse caule decapitado deu uma mudinha e eu decapitei a mudinha deixando ali um espaço de caule porque eu queria ver se ia nascer muda. E olha só, nasceram 2 mudinhas aqui no caule do caule. E eu tô muito feliz, eu tirei algumas folhinhas pequenininhas dela também. E parece que vão brotar, tem essa grandona aqui. Mas a Echeveria Lola, ela é meio chatinha de fazer muda por folha porque ela em raiz não sai brotinho. Esse vasinho amarelo tem só mudas da Echeveria Beatriz e da Echeveria Chihuahuensis. Olha que bonitas que elas estão. Aqui tem uma que morreu, mas faz parte. E aqui nesse vasinho do lado eu tenho o caule decapitado da Echeveria Chihuahuensis. Lembra que eu mostrei pra vocês, tá com uns meses que ele tava ali com uma mudinha do lado que parecia que tava toda grudada. Eu mudei o substrato do caule decapitado e agora ela tá crescendo bem. E para atualizar vocês, aqui eu tenho o caule da Echeveria Texensis e da Echeveria Norma. Da Echeveria Norma não dá nem para contar quantas mudinhas tem ali de tão fácil que ela brotou. As folhas dela também brotaram bem. Então, os meus berçários, caule decapitado, fica tudo desse lado aqui, fica no corredor, que não toma tanto sol quanto aqui atrás, que toma bastante sol o dia todo. Mas aqui no corredor fica bem claro. E depende muito da estação também. No verão, por exemplo, aqui no corredor pega bastante sol, então eu já vou ter que mudar tudo isso para outro canto. E para finalizar esse vídeo, quero mostrar para vocês algumas hastes florais, como por exemplo essa da Echeveria Norma. Olha só que lindinha que ela tá. A princípio estavam saindo 2 hastes florais dela, mas a outra não foi para frente, não cresceu. Ela tá aqui nessa jardineira junto com várias outras suculentas, que estão bem bonitas também. Olha só que linda que essa Echeveria subsessile está. A Echeveria Albingeri, que queimou, mas está se recuperando. A Graptophora Deb, que eu decapitei. E a Echeveria Glória também. Tem a haste floral aqui da Sideveria Mayalen aberta já, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês abertas. Tem essa aberta e tem várias outras pra abrir. E não sei se é só eu, mas eu acho a flor dela muito cheirosa. Essa que tá na cesta, que é a maior que eu tenho, tá começando a abrir as flores também. A minha Echeveria Gilva, que tava com 3 hastes, olha só, eu cortei as 2, tá bem diferente agora só com essa pequenininha. Graptopetalum McDougall ainda tá aqui cheia de florzinhas. O meu Super Boom, que tombou aquela época, tá se recuperando, mas tá com 2 hastes também. Meu Sedum Mirinai tá cheio de hastes, ainda não abriu nenhum, mas tá perto. Sedum Balmeriano, acho que tá bem perto dele abrir as flores dele também. Parece um buquê quando estão abertos, tô doida pra ver. E acho que vocês nem viram ainda esse vaso. Eu separei eles lá da cesta, coloquei cada um no seu vasinho. Esse aqui tá até com algumas folhas queimadas, mas já são queimaduras antigas. Ele tá com a coloração bem bonita nesse vaso. Não sei o que tá chamando mais atenção, se ele ou as mudinhas do arranjo lá no fundo, mas ele tá bem bonito, tá cheio de brotações. Então, vou terminar esse vídeo por aqui com esse céu azul. Numa tarde de inverno, como eu já disse pra vocês, tardes quentes, noites frias, tá sendo assim por aqui.
Me conta aqui se você prefere fazer muda de suculenta por folha ou por decapitação. E ver ela se desenvolvendo ali desde o comecinho, eu acho uma coisa maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.